Então, nessa ação penal 502.13.65.32, depoimento do senhor Paulo Roberto Costa. Senhor Paulo, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo em particular? O senhor, como testemunha, o senhor tem um compromisso aqui de dizer apenas a verdade, e consta também que o senhor celebrou um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, é isso mesmo? Perfeitamente, excelência. Então, tanto por força do acordo como por força da sua condição de testemunha, eu vou adverti-lo que o senhor tem o compromisso de dizer a verdade. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde por falso testemunho e, além disso, o senhor perde o seu acordo, certo? Excelência, só para... Perfeitamente. Para a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, apresentar contradita nos termos do artigo 214 pelos fundamentos já conhecidos do juízo. Certo. Então, fica registrada a contradita, indeferida nos termos das decisões tomadas anteriormente. Senhor Paulo, então o senhor tem um compromisso de dizer a verdade aqui perante esse juízo. Senhor Paulo, o senhor já foi ouvido em várias ações penais aqui perante essa vara em Curitiba, mas em particular o senhor foi ouvido em duas ações penais no ano passado, que tinham no polo passivo entre os acusados o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O juiz decidiu, as partes foram intimadas e o depoimento dão nos autos, em aproveitar essas declarações que o senhor prestou nessas duas outras audiências, nessas duas oportunidades. Antes de passar a palavra aqui às partes para as indagações, eu vou apenas colocar o senhor teria alguma coisa a retificar daqueles depoimentos que o senhor prestou anteriormente? Não, excelência, eu não tenho nada para... Eu mantenho o depoimento anterior. Então eu passo ao Ministério Público. Boa tarde, seu Paulo Roberto. Boa tarde. Seu Paulo Roberto, nesses depoimentos que o senhor acabou de retificar, o senhor narrou a existência de um cartel de empreiteiras que atuava na Petrobras, ao tempo que o senhor foi diretor de abastecimento da Petrobras e mesmo antes disso. O senhor foi indagado também se as empresas Odebrecht e OAS faziam parte desse cartel. O senhor se recorda? Me recordo e confirmo. Certo. O senhor tinha contato com representantes da OAS e da Odebrecht para discutir pagamento de vantagens indevidas? Conforme já em outros depoimentos que eu dei anteriormente, da Odebrecht eu tinha contato com o Rogério e com, agora me falha a memória, outra pessoa que eu citei. E da OAS eu tive contato com a Genor e com o Léo Pinheiro. Certo. Em depoimentos anteriores que o senhor prestou, senhor Paulo Roberto, inclusive no encartado no evento 2, anexo 53 dos autos, o senhor relatou que em todos os contratos das empresas do cartel havia o pagamento de propina. O senhor confirma? Das empresas do cartel, sim. Esses contratos tinham pagamentos ilícitos, confirmo. Certo. No depoimento anterior que o senhor acabou de retificar, o senhor também relatou que a OAS e a Odebrecht pagaram propinas nos contratos no âmbito da Renest para a implantação de UHDT, UGH e UDAs. O senhor confirma? Confirmo. Agora eu me recordei aqui, outra pessoa da Odebrecht que eu tinha contato era Márcio Faria. Certo. Me recordei agora o nome aqui. O Rogério, a quem o senhor se referiu anteriormente, é Rogério Araújo? Era o Rogério Araújo. Tá certo. Voltando a esse contrato da Renest, de UHDT, UGH e UDAs, o senhor sabe como que se deu o pagamento de propina específico desses contratos? Não, eu não sei, o valor eu não sei. Como já falei nos vários depoimentos que eu dei, normalmente, em termos do valor do contrato, era 1% para o PP e 1 ou 2% para o PT. Agora, esses contratos todos, e também vale a pena esse esclarecimento, esses contratos todos, eu saí da empresa aposentado em abril de 2012. E a Renest, nessa época, se não me falha a memória, estava com uma realização física em torno de 20% ou 30%, uma coisa nesse sentido.
Então, não se pode colocar, vamos dizer, que eu não sei se depois os valores foram pagos ou não para outras pessoas, essa informação eu não tenho, mas o que eu posso dizer é que valores, estão contratos de R$1 bilhão, R$2 bilhões, as empresas só pagavam os valores ilícitos depois da medição do serviço. Então, se a refinaria naquela época, quando eu saí, estava com 20% ou 30% de degradação física, se a Petrobras pode confirmar esse valor, que eu depois eu saí, eu não lembro mais, verifica-se que os valores, até a minha permanência lá, foram bem inferiores aos valores do contrato. Agora, eu não tenho como confirmar isso aí, a Petrobras que pode falar. Então, se foi pago depois que eu saí para outras pessoas, essa informação eu não tenho. Tá certo. Sr. Paulo Roberto, especificamente com relação a essa ação penal, consta o pagamento de propina por parte da Odebrecht no consórcio Pipe-Rec, no âmbito do complexo Comperj. Esse consórcio era integrado, além da Odebrecht, pela UTC e Mendes Júnior. Consta depoimentos do senhor nos autos, em que o senhor relata o pagamento de propina neste consórcio formado por Odebrecht, Mendes Júnior e UTC. O senhor se recorda? Normalmente, quando tinha um consórcio, existia uma empresa que era, vamos dizer, a cabeça do consórcio. E essa empresa que fazia, vamos dizer, esses pagamentos ilícitos. Agora, cada consórcio era, às vezes, uma empresa diferente, que era a coordenadora, que era, vamos dizer, a empresa responsável pelo consórcio. Eu não posso aqui agora, eu não me lembro aqui para dizer cada contrato qual era a empresa que era a cabeça do contrato. Essa informação eu não me recordo. Certo. Mas sempre tinha uma empresa que era responsável. No caso de consórcios, todas as consorciadas tinham conhecimento de que era efetuado o pagamento de propina. Das empresas que eram do cartel, sim. Pode ter alguma outra empresa que tenha participado que eu nunca soube que era do cartel. Eu não posso garantir se uma empresa que não era daquelas principais sabia ou não. Agora, essas empresas como Odebrecht, como UTC, como Camargo, como Andrade Gutierrez, essas empresas sabiam. Certo. Com relação ao consórcio TUC, também no âmbito do complexo Comperj, o senhor se recorda se houve pagamento de vantagens indevidas nesse contrato? Sim. O senhor se recorda, nesse caso, era um consórcio formado também pela Odebrecht, UTC e Toyo. O senhor se recorda, nesse caso, qual que era a empresa líder? Não, como já falei anteriormente, eu não tenho como me lembrar quem era a empresa líder, essa informação eu não posso me lembrar, porque eram dezenas, centenas de contratos, eu não tenho como me lembrar disso. Mas essa informação, quem era a empresa líder de cada contrato desse, a Petrobras tem isso muito fácil de acessar. Eu não me recordo, não tenho como me recordar. Agora, eu posso lhe dizer que essas empresas que foram citadas aí, elas sabiam do que estava ocorrendo. Certo. Consta dos autos, senhor Paulo Roberto, um depoimento do senhor Alberto Youssef, relatando que, nesse caso, ele teria recebido apenas parte da propina desse contrato TUC do Comperj, porque a outra parte o senhor teria destinado ao governo do Rio de Janeiro. O senhor se recorda desse fato? Ok. Desculpa, eu não entendi a última frase sua, não consegui, chegou meio cortado aqui. Tá cortando. Que o Alberto Youssef teria recebido apenas parte da propina desse consórcio, paga pela Odebrecht, porque o senhor teria destinado uma parcela ao governo do estado do Rio de Janeiro. O senhor se recorda desse fato? Como eu já também falei em depoimentos meus anteriores, houve uma reunião houve uma reunião que eu participei com o governador Sérgio Cabral, onde ele designou um secretário dele para se reunir com as empresas, e eu participei num hotel, está detalhado em outro depoimento meu. Eu participei de uma fase inicial num hotel aqui, se não me engano, em Ipanema, Leblon, já não me recordo, onde esse secretário participou com as várias empresas, e essas empresas então tiveram, vamos dizer assim, a responsabilidade de repassar dinheiro, parte desse percentual,
para o governador Sérgio Cabral. Isso está detalhado em um depoimento meu específico sobre o ex-governador Sérgio Cabral. Mas eu confirmo, houve isso sim. Certo. Senhor Paulo Roberto, com relação à empresa Braskem, no esquema de pagamento de propinas na diretoria de abastecimento, o senhor relatou em depoimento constante dos autos que essa empresa teria pago aproximadamente 5 milhões de dólares por ano. O senhor se recorda disso? Me recordo. Isso foi um acordo que na época o José Janene fez com o pessoal da Braskem, e a pessoal da Braskem ficou de honrar esse valor de 5 milhões de dólares por ano de pagamento para o Partido Progressista, e também houve uma parte que eu recebi desses valores indevidos. Eu me recordo e confirmo tudo que eu já falei em outro depoimento específico sobre Braskem. Certo. Com relação a esses valores da Braskem, como que eram operacionalizados os pagamentos de vantagens indevidas? Como que o senhor recebia esses valores? Os valores sempre eram repassados para o José Janene, e depois que ele ficou adoentado, que ele chegou veio a falecer em 2010, os valores eram repassados para Alberto Youssef. Eu nunca recebi nenhum valor diretamente da Braskem. Nunca houve esse pagamento direto da Braskem para mim. A não ser, como também já expliquei anteriormente em outro depoimento, a Odebrecht fez depósito no exterior, e possivelmente eu não tinha controle se era de contrato A, B, C ou D. Possivelmente tinham valores, acredito eu, que tinha valores da Braskem nesse depósito que a Odebrecht fez no exterior, de contas que todas elas já foram detalhadas aí para a Justiça, para o Ministério Público, para a Polícia Federal. Certo. Essas contas no exterior, senhor Paulo Roberto, que o senhor recebeu esses valores, eram administradas por quem? Essas contas eram administradas pelo Fibron House. Também está detalhado em outros depoimentos que eu dei aí. Era um escritório aqui no Rio de Janeiro dessa pessoa que tem cidadania suíça, e quem me apresentou essa pessoa foi o Rogério Araújo. Também está detalhado em depoimentos anteriores. Certo. O senhor se recorda como que era feito o rateio dessa propina paga pela Braskem? Desculpe, não entendi. Como que era feito o rateio dessa propina paga pela Braskem? Que parcela cabia a quem? A maior parcela era para o Partido do Progressista. Eu não tenho, o que eu tenho, que eu me recordo aqui de valores, eram sempre 60% para o Partido Progressista, 20% era para emissão de notas e despesas, etc., e 20% restante era repassado para mim, 70% do 20% restante. Era o normal desse tipo de pagamento. Que eu me recordo aqui no momento é isso. Certo. Só para deixar bem esclarecido nesses autos, senhor Paulo Roberto, qual que era a relação entre a Petrobras e a Braskem? A Petrobras era sócia da Odebrecht na Braskem. Então, a Braskem tinha dois sócios, que era a Odebrecht e a Petrobras. A Odebrecht tinha um percentual um pouco maior que a Petrobras, se não me falha a memória, alguma coisa como 38%, a Petrobras que tinha 36%, é o que me recordo nesse momento, e eu participava do Conselho de Administração, participei alguns anos do Conselho de Administração da Braskem, que era presidido pela Odebrecht, e tinham outros diretores, além de mim, tinham outros diretores da Petrobras que também participavam do Conselho da Braskem. Eu me lembro da participação da Graça Foster, me lembro da participação do Almir Barbassa como diretores da Petrobras no Conselho da Braskem. Então, toda a reunião do Conselho da Braskem tinha mais de um representante da Petrobras no Conselho, onde determinava os caminhos e orientações que a Braskem deveria ter em relação ao seu futuro como empresa. Então, existiam na Braskem outras pessoas da Petrobras no Conselho, não apenas eu. Certo. Com quem era tratado esse pagamento de vantagens indevidas por parte da Braskem, seu Paulo Roberto?
Também já citei isso, são algumas coisas hoje que eu já não consigo me recordar, porque só para conhecimento de Vossa Senhoria, esse depoimento que eu estou dando hoje é o número 226, então tem algumas coisas que eu já não me recordo, mas eu tive contato na Braskem com os presidentes da Braskem, inicialmente era o Grubsic, depois teve um outro que agora já não me recordo o nome, e depois o Carlos Fadigas. Eu peguei lá, nesse período que eu estava lá como conselheiro da Braskem, eu peguei três presidentes da Braskem. Grubsic, o segundo agora que está nos depoimentos meus, mas não me recordo mais o nome, e o terceiro era o Fadigas. Esse segundo presidente da Braskem que o senhor se refere seria o Bernardo Gradim? Isso o Gradim, exatamente, foi o segundo. Então foi primeiro o Grubsic, o segundo o Gradim e o terceiro o Fadigas. Certo. O senhor participava de reuniões, então, senhor Paulo Roberto, para discutir essa questão dos benefícios que seriam concedidos à Braskem. Em que setores, em que negócios a Braskem seria beneficiada pela Petrobras? A Braskem ela precisava de nafta e a Petrobras tinha contrato de nafta para fornecer. A Braskem importava parte da nafta, outra parte era a Petrobras que fornecia. E existia dentro da área de abastecimento um grupo técnico que fazia todas essas avaliações, essa análise em relação ao fornecimento dessa nafta. E a Petrobras, a única alternativa que a Petrobras tinha em relação à nafta era exportar. Ou ela exportava, porque ela já tinha excedente aqui no Brasil, ou ela exportava a nafta ou vendia para a Braskem. E para exportação não era bom negócio, porque você tem que exportar isso aí, normalmente o porto que recebe isso na Europa é o porto de Roterdã, e você tem que exportar com preço que chegue compatível com o preço internacional em Roterdã. Só que você tem que levar essa nafta de navio para lá. Isso tudo está bem explicado lá nos depoimentos que eu dei sobre Braskem. Então, o interesse da Braskem era ter contrato que a Petrobras fornecesse nafta para suas petroquímicas, onde a Petrobras também era sócia. Correto. Senhor Paulo Roberto, o senhor narrou que recebia, então, o pagamento de vantagens indevidas da Braskem em função disso. Qual era a contrapartida que o senhor dava à Braskem em razão disso? Era os contratos de nafta, acelerar os contratos de nafta e ter um contrato que fosse adequado em termos de preço para a Braskem. Como eu falei, tinha um grupo técnico que fazia essa avaliação, não era eu que fazia a avaliação, era o grupo técnico que fazia a avaliação, e depois da avaliação feita, esse contrato tinha que ser aprovado na diretoria. Então eu tinha que, através da gerência comercial, encaminhar uma pauta para a diretoria, onde a diretoria avaliava e fazia a sua aprovação ou não. E também é interessante falar que cada diretor tinha 3 assistentes. Então nós tínhamos 6 diretores na época, tinham 18 assistentes. Tinha mais o presidente com mais 3 assistentes. Então, na realidade, tinham 21 pessoas que faziam a avaliação das pautas. E antes de ir para a diretoria. Depois, se fosse para a diretoria, tinham 6 diretores para aprovar, mais o presidente. Então, às vezes, as pessoas não conseguem entender e acham que um diretor pode tudo na Petrobras. É engano, porque isso é visto por dezenas de pessoas. Obviamente que eu, como diretor, podia acelerar um processo desse, de modo que fosse mais rápido, em termos de encaminhar para a diretoria. Mas eu não tinha autonomia, nem podia chegar para o grupo técnico e falar, olha, você tem que fazer isso, porque eu quero que assim seja feito. Porque eu já seria denunciado naquele momento, ou para a auditoria da Petrobras, ou ouvidoria, ou qualquer órgão público. Então não existe um diretor da Petrobras que determine que tudo que ele quer seja feito. Isso não existe. Então, como falei para Vossa Excelência anteriormente, isso era visto por todos os diretores, por todos os seus assistentes, pela área jurídica da Petrobras, porque os contratos tinham que ter aval da área jurídica. Então a Petrobras é uma empresa que não tem decisão unilateral de qualquer diretor ou presidente para tomar uma decisão sozinho. É uma diretoria colegiada que muita gente examina aquilo. Mas o que eu podia fazer era acelerar o processo, orientar para que esse processo fosse o mais rápido possível. E como eu falei, a alternativa que a Petrobras tinha em relação à nafta era exportar. E exportação de nafta para a Petrobras não era bom negócio, como até hoje não é. Certo. Nesse caso então tem que entender essa parte técnica do contexto. Correto, Sr. Paulo Roberto.
Nesse caso específico, então, da Braskem nos contratos de nafta, o senhor adotou medidas para agilizar os contratos? Sim. Então eu tive várias reuniões, às vezes a Braskem não aceitava determinado preço, então tinha que fazer uma nova reunião com o grupo técnico, chegar lá num consenso, né? Eu me reuni várias vezes com o Gradim, com o Grubicic, com o Fadiga sobre isso. Eu acho que foi mais até com o Gradim que teve mais reunião sobre esse tema, e não necessariamente, vamos dizer, a proposta da Petrobras era aceita de bate-pronto, porque um contrato tem que ser aceito pelos dois lados, não é só um lado que aceita um contrato. Quando você quer fazer um contrato, tem que ser bom para os dois lados. Então tivemos muitas reuniões, o grupo técnico todo participou, e como falei anteriormente, muitas vezes a primeira proposta da Petrobras não era aceita, aí voltava, negociava, depois levava para a diretoria. Quer dizer, tem todo um trâmite aí longo até ser aprovado, analisado pelos assistentes dos diretores, porque cada diretor tinha seu assistente que tinha avaliar cada pauta, não só essa, como dezenas de pautas. Nós tínhamos aí as reuniões de diretoria, normalmente aí certo, eu vou interromper 40 pautas por dia. Senhor Paulo, o senhor pode responder mais brevemente. Tá? Pois não, excelência. Pode tá ir ok. para a próxima pergunta. Sr. Paulo Roberto, o senhor se recorda até quando o senhor recebeu pagamentos de propina referentes à Braskem? A Braskem? Como eu falei para Vossa Excelência aí, a Odebrecht fez vários pagamentos no exterior para mim. Eu não sei precisar quais foram os pagamentos de Braskem, o de contrato de Renest, o de contrato de Compeg, eu não sei precisar porque eu não tinha esse controle, nunca fiz esse controle. Então foram feitos depósitos no exterior pela Odebrecht, e eu não sei precisar de que cada contrato o que foi depositado. Eu não tenho essa informação, nunca tive. Mas até quando o senhor recebeu esses pagamentos da Odebrecht e da Braskem? Então, sem discriminação, isso teria sido da Odebrecht? Possivelmente, ainda depois que eu me aposentei em 2012, eu acho que ainda teve. Tiveram alguns depósitos da Braskem no exterior, mesmo depois da Odebrecht no exterior, mesmo depois que eu tinha me aposentado em abril de 2012. Tá certo. Obrigada, Sr. Paulo Roberto. Nada mais. Conselho de Aviação tem perguntas? Os defensores têm perguntas? Eu teria. Boa tarde, Sr. Paulo Roberto. Boa tarde. Sr. Paulo Roberto, o senhor respondendo aqui a perguntas do Ministério Público, o senhor fez referência a reuniões que o senhor manteve com representantes de empresa, reuniões do Conselho de Administração da Braskem, enfim, a diversos atos dos quais o senhor participou como diretor da Petrobras ou como membro do Conselho de Administração da Braskem. Eu pergunto, esses atos ocorreram em Curitiba? Não, as reuniões que eu tive tanto com a Odebrecht e com as outras empresas e também as reuniões com a Braskem em relação a atos ilícitos, praticamente todas foram em São Paulo. Certo. Aqui, esta ação penal especificamente faz referência a a reformas feitas em um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo. O senhor tem conhecimento a respeito dessas supostas reformas? Não tenho conhecimento e vim a saber esse assunto do sítio agora com a Operação Lava Jato, no desmembramento da Operação Lava Jato, que eu vim conhecer pela imprensa. Porque na época que eu era diretor até 2012, nunca ouvi falar e nunca tive nenhuma notícia ou informação ou participação em relação especificamente ao assunto do sítio. Certo. Ou seja, das reuniões que o senhor participou para tratar de assuntos relativos a contratos da Petrobras, essas supostas reformas jamais foram colocadas como contrapartida a qualquer ato relativo a esses contratos? Não, nunca nenhuma dessas pessoas, de qualquer dessas empresas e nomes que eu já citei,
Nunca nenhuma dessas pessoas falou sobre esse assunto sítio. Tá certo. Eram essas as questões, eu agradeço ao senhor. Essa foi a defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Outros defensores têm questões? Pela defesa de Fernando Bittar, apenas registrando que não farei perguntas em razão do protesto já feito. Certo. Outros defensores têm questões? Apenas o esclarecimento do juízo aqui, Sr. Paulo. Sr. Paulo, o senhor falou que recebeu vantagem indevida, propina da Braskem, e falou que tratou com os presidentes da empresa, mas quem especificamente da empresa o senhor tratou sobre vantagem indevida e pagamentos de propina? O valor, aquele valor original que foi mencionado anteriormente aí de 5 milhões de dólares por ano, isso aí foi uma tratativa do José Janeiro, não foi tratativa minha. Agora, valores que eles depositavam nessa conta do exterior, aí eu tratei com essas pessoas que eu citei anteriormente, né, que é o Rubicic, o Gradim e o Carlos Fadigas. Algumas vezes que eu encontrava com eles, eles falavam, não, Paulo, fica tranquilo que esses depósitos vão ser feitos e tal. E quem sempre me dava retorno dos depósitos, que quando que seriam feitos e que valores que seriam feitos, quem tinha mais, vamos dizer, um acompanhamento para e passo disso era o Rogério Araújo. Tá bom, era só esclarecimento do juízo, então eu vou declarar encerrado o depoimento do Sr. Paulo Roberto Costa. Pode interromper a gravação.